Estaremos estudando a lição de número 5 da Revista dos Jovens, tem o título Libertos para Viver em Santidade. O tema do trimestre é Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Revista comentada pelo pastor Natalino das Neves. Está dando prosseguimento ao nosso tema sobre santidade. Hoje a gente vai se referir aqui a uns textos da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, que fala a respeito dessa vida de santidade. Aleluia. A gente vai ver aqui o tema, libertos para viver em santidade. Pedro vai até contrastar ali alguma situação que os crentes estavam vivendo ali na Ásia Menor, de perseguição, de problemas que estavam passando, mas mesmo debaixo de perseguição, debaixo de aflição, nós temos essa condição, somos libertos. Louvado seja o nome do Senhor. Já não mais pertencemos ao pecado, já fomos comprados e remidos pelo sangue de Jesus, já temos um outro dono. E esse dono a gente vai servi-lo com amor, louvado seja o nome do Senhor, como a Bíblia fala a respeito do escravo, na lei, quando ele alcançava na sua liberdade, muitos escravos diziam, não, a gente quer continuar na casa do nosso Senhor, que a gente é bem tratado, a gente quer continuar trabalhando. E havia ali então o rito, havia ali a prática de furar a orelha do escravo, era o escravo com a orelha furada, ou seja, ele permanecia na casa do seu Senhor por amor, por estar sendo bem tratado. Também assim nós fomos comprados, não pertencemos mais ao pecado, então não devemos mais nos sujeitar a ele, e sim servir ao nosso dono, glórias a Deus. E por amor, aleluia, nós não saímos então debaixo da sua proteção, debaixo da sua direção. Bendito é o nome do Senhor. Então, aleluia, nós somos libertos não para fazer o que quer, mas para servir ao nosso dono, ao nosso Senhor Jesus. Aleluia, aquele que nos comprou e agora nós somos propriedade peculiar dele. Ele um dia vem nos buscar, glórias a Deus. Nós não pertencemos mais ao mundo, mas pertencemos ao Senhor Jesus. E a melhor coisa que nós fizemos em nossa vida foi, aleluia, nos arrepender, crer no Evangelho e aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de nossas vidas. E para isso nós temos que continuar vivendo em santidade, pois sem santificação ninguém verá a Deus. O texto principal diz, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4,7. Resumo da lição, o cristão foi resgatado por um bom preço, o sangue de Cristo, para que viva em santidade até a vinda de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são apresentar o contexto da primeira carta de Pedro, conscientizar de que a santidade recebida na justificação precisa ser mantida e compreender que o cristão foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo para viver em santidade. Glórias a Deus. Chama atenção aqui na interação na revista do professor o seguinte: veremos que Pedro escreveu para os cristãos judeus que estavam experimentando a perseguição por causa da fé. Ele escreveu para confortá-los com a esperança da vida eterna, para desafiá-los a viver vidas santas. Aqueles que sofreram por ser cristão tornaram-se participantes do sofrimento de Cristo. Quando sofremos, devemos nos lembrar que Cristo é tanto a nossa esperança em meio ao sofrimento quanto o nosso exemplo de como suportar o sofrimento fielmente. Glórias a Deus. Então, alguns detalhes que podemos também inferir aqui desse texto é que Pedro ele conheceu o sofrimento de Jesus. Essa carta está repleta dessa relação que Pedro teve com Jesus, de vê-lo sofrendo e poder extrair daquele sofrimento, aleluia, do exemplo de Cristo, também uma condição de que se nós padecemos aqui nessa terra, nós também herdaremos com Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E esse contexto, ele é atual, pois também podemos passar perseguição aqui nessa terra, mas já fomos comprados, somos libertos, somos peregrinos. A nossa cidade é no céu, louvado seja o nome do Senhor. Então, também podemos viver uma vida santa em meio a uma geração corrompida, uma geração corrupta. O texto bíblico se encontra em 1 Pedro 1, 13 a 21.
Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, e andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. A introdução diz: para refletir sobre a temática desta lição, faremos uma breve análise da primeira carta de Pedro, cujos destinatários são convidados a ser santos, assim como Deus é santo. A manutenção da santidade recebida na justificação e regeneração é exigida, pois para isso o cristão foi salvo. O preço do resgate para sua liberdade somente será eficaz enquanto viver em santidade. Glórias a Deus. Então, fomos santificados no momento da nossa conversão, de forma posicional, como já estudamos, né? Então, o Senhor nos tirou de um estado, né, de pecador, e nos justificou, né? Pegou nosso pecado, lançou no mar do esquecimento. A partir dali a gente somos novas criaturas. Aleluia. Mas essa santificação agora precisa ser mantida, né? Então, essa primeira santificação não é nenhum fruto nosso, não dependeu de nenhum esforço nesse sentido. Tudo foi Deus que fez. Ele que nos comprou, Ele que pagou um preço alto. Glórias a Deus. Mas a partir do momento que fomos salvos, agora guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então agora a gente tem que perseverar, a gente tem que guardar, a gente tem que ser santo. Louvado seja o nome do Senhor, como nosso Deus requer de nós. Sermos separados, sermos consagrados, sermos puros, louvado seja o Senhor. Então, agora cabe um esforço. Aleluia. A salvação que recebemos pela fé foi dom gratuito de Deus, mas para mantê-la a gente precisa nos esforçar e precisa andar no Espírito. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam mais segundo a carne, sim segundo o Espírito. Então, não podemos mais continuar fazendo as obras da carne, mas sim, né, gerando através da ajuda, né, através da operação do Espírito Santo na nossa vida, frutos. Louvado seja o nome do Senhor, fruto do Espírito, frutos dignos de arrependimento. Então essa manutenção é exigida. Pedro escreve aqui àqueles crentes, né, a gente vai ver aqui a respeito das suas perseguições que ele sofreu, e a perseguição não pode mover o crente, né, para ele tentar talvez se rebelar, quebrar tudo, se revoltar. Não, ele tinha que sofrer e permanecer, né, santo, aleluia, sabendo que ele era peregrino, glórias a Deus, sabendo que ele está de passagem por essa terra. Então a gente também tem que aprender, através dessa lição, essa condição, né? Muitas das vezes a gente vai ser submisso, aleluia, mas confiando em Deus, que é Ele que nos dá vitória. Primeiro tópico, o contexto da primeira carta de Pedro. Primeiro subtópico, os destinatários da primeira carta. Eram pessoas, na sua maioria estrangeiras, sem permissão, para participar da vida pública, possuir terras, receber herança. Grande parte era composta de judeus da diáspora, espalhados pelo mundo, escolhidos como povo exclusivo segundo a presciência de Deus. 1 Pedro 1, versículo 1 e 2, que diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Glórias a Deus. Então, quem eram esses? Eram os judeus convertidos, né? Eleitos pela presciência de Deus. Então, a partir do momento que Pedro avoca aqui algumas características de Israel para esse povo, aleluia, mas ele está falando aqui aos crentes. E
Provavelmente seriam aqueles judeus convertidos que foram espalhados na diáspora. Conforme a Bíblia diz do Pentecostal, talvez aqui tinha alguns crentes que aceitaram ali no dia de Pentecoste. Inclusive a gente vê aqui no primeiro versículo, Pedro citando, né, aqueles crentes dispersos, estrangeiros dispersos, de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, pessoas, né, nações também que são citadas daqueles visitantes naquela festa de Pentecoste. Então, esses crentes, esses judeus convertidos, né, eram estrangeiros ali na Ásia Menor. Então, eles estavam ali, né, sem direito a nada, sem direito à herança, sem direito, né, a participar da vida pública. Não eram cidadãos, eram estrangeiros. E isso também já, né, implicava em uma certa perseguição, como veremos na lição. Então, eram crentes salvos na pessoa bendita de Jesus. Segundo subtópico, várias perseguições. Eles enfrentavam 3 tipos de perseguições. Pelos romanos, que os consideravam como um povo desprezível, supersticioso e pervertedor da moral e da ordem romana. Então os romanos perseguiam os crentes, né? Tanto judeu como gentio. Achavam os crentes desprezíveis, né? Inclusive existia até a polêmica em relação à ceia do Senhor, né? Quando dizia que estava comendo ali o pão, e aquele pão era o corpo de Jesus. Então para eles ali era uma superstição, era algo terrível. Está dizendo, então vocês são canibais, estão comendo aí a carne do seu Cristo, do seu Messias. Então realmente eles consideravam os crentes desprezíveis e supersticiosos, como diz aqui na lição. Também esses crentes, esses judeus convertidos, eram perseguidos pelos próprios judeus, que perseguiam os cristãos por motivos religiosos e políticos. Os judeus, em algumas situações, para manter a boa relação do poder com a política com os romanos, denunciavam os cristãos às autoridades romanas. Então está vendo que até esses judeus, né, como Paulo, né, foi muitas vezes perseguido durante as suas viagens missionárias. Então eles denunciavam os romanos para, né, ficar bem ali na fita, e os cristãos sofriam todas as consequências. E havia essa motivação, né, tanto política como religiosa, né, ou seja, eles ficavam com raiva também porque os crentes não praticavam a lei, né, não eram, né, eles queriam que os crentes, aqueles judeus principalmente, não deixassem de ser judaizantes. E eram perseguidos pela própria população local, que por motivos sociais, grande maioria pobre, ou pela diferença de práticas religiosas e políticas. Também, então, a população ali da Ásia Menor os perseguia, né, pela sua condição social, por serem pobres, né, estavam ali fugidos, né, dispersos da sua pátria, e pelas práticas religiosas, né. A gente vê Paulo também, né, em Efésios, quando ele é ali perseguido por cada deus ali, Diana e tal. Então também havia essa perseguição, porque os crentes não adoravam os ídolos que os gregos adoravam. Era um povo desprezado pela sociedade, considerado como a escória, né? Escória quer dizer a impureza, né? Quando vai purificar a prata, né, ou tudo aquilo que não presta é chamado escória, né, a impureza. Todavia foi esse povo que Deus escolheu para ser seu povo exclusivo e santo. Glórias a Deus. Terceiro subtópico, o sofrimento. O problema do sofrimento é um tema central da epístola. A carta tem o propósito de encorajar os destinatários a manterem sua fé mesmo diante das adversidades e perseguições, viver a situação deles e seguir as orientações bíblicas não é tão simples assim. Exige muita disciplina e fé. No entanto, o autor afirma que o sofrimento por causa da justiça, 1 Pedro 3,14, é a vontade e o projeto de Deus para aquela comunidade cristã e motivo de alegria, 1 Pedro 4, 12 e 3. A exemplo de Pedro e de Jesus. Em Pedro 3, vamos ler o 14 e 15, diz: Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, esse contexto é o contexto de sofrimento, de perseguição. Glórias a Deus. Mas, se estiver sofrendo, por amor da justiça, sois bem-aventurados, como o próprio Jesus ensinou lá no Sermão do Monte. Lá em Mateus 5, 10 a 12 diz: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Então Pedro mostra essa situação que eles estavam passando ali, perseguição, mas isso não moveria, né, ele da condição de ser povo santo, né, um povo salvo, louvado seja o nome do Senhor. E Pedro vai usar, inclusive, a respeito do sofrimento de Jesus, que Jesus também padeceu. E os seus próprios sofrimentos, também Pedro padecia por amor do Evangelho. E o Senhor Jesus ainda também se refere ao sofrimento dos profetas. Então, irmão, como nós somos bem-aventurados quando estamos sendo perseguidos por causa dessa justiça, dessa injustiça, né, em relação até mesmo à nossa posição como cristão. Então, como já falamos, o contexto da lição é atual, glórias a Deus. Pois também a gente pode passar por situações, né, também difíceis, mas que nada nos mova dessa posição de crentes salvos, aleluia, e que obedece, né, a palavra de Deus, não que vá agir de sua própria mente ou de sua própria vontade, mas obedece o que está na palavra do Senhor, porque grande é o nosso galardão, glórias a Deus. Era comum os cristãos serem caluniados justamente, e o principal motivo para as calúnias era o estilo de vida separado da sociedade que eles tinham. Todavia, o autor coloca uma esperança na vida da igreja, pois afirma que o julgamento daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus seria terrível. Dessa forma, cria-se a expectativa de que a libertação estava a caminho. Ser um povo alegre em meio a tantas adversidades somente é possível a pessoas que experimentaram uma vida de santidade e de grande intimidade com Deus. 1 Pedro 5, 9 e 11 diz: ao qual resisti firme na fé, sabendo que às vezes as aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e poderio para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Então a carta ela vai exortar essa esperança, essa firmeza que os crentes deveriam ter, mesmo naquele ambiente hostil, mesmo no meio de uma geração perversa. Inclusive Pedro, essa primeira carta foi escrita entre 60 e 63 depois de Cristo. E foi antes de uma perseguição terrível que sofreram os cristãos, no ano 64, quando Nero, ele acusa os cristãos de terem incendiado Roma e investe ali uma grande perseguição contra os cristãos. Então já havia todo esse contexto ali, aqueles crentes que estavam ali como estrangeiros na Ásia Menor, pior que ainda haveria de piorar nos dias de Nero. Mas tudo isso, como já falei, não pode nos mover, da condição de crentes santos e salvos na pessoa bendita de Jesus. E a Bíblia fala que nada nos separa do amor de Cristo. O segundo tópico diz: a santificação recebida na justificação deve ser mantida. Então, fomos salvos, transformados, regenerados, aleluia, fomos justificados no momento da salvação. E essa santificação deve ser mantida porque é uma santificação progressiva, mas temos que nos esforçar, temos que viver no Espírito para que a santificação se mantenha até alcançarmos a santificação final, a glorificação do nosso corpo. Primeiro subtópico, uma santidade que traz esperança. 1 Tessalonicenses 4,17. O texto que estamos estudando, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 a 21, faz parte de uma seção maior que fala sobre o novo status do cristão e suas consequências. Essa seção é construída por uma sequência de indicativos e imperativos, sendo que os primeiros servem como fundamentação para os imperativos. Então, como essa estrutura de linguagem que foi usada aqui em 1 Pedro, então vai dizer assim, um indicativo e depois vai dar uma ordem, um imperativo. Por exemplo, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, aqui na nossa leitura. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, dá um indicativo dizendo, Deus é santo, Ele te chamou. E é dar um imperativo, uma ordem, Sede santo, glórias a Deus, em toda a vossa maneira de viver. O verso 17, outro exemplo disso. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um,
andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação, né? Então dá um indicativo dizendo, ó, você não chama ele de pai, não invoca ele como pai, ele não é justo juiz, ele é aquele que não faz acepção de pessoa, julga a obra de cada um. Já conhece esse Deus? Então anda em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Então são indicativos e imperativos, né? Glórias a Deus. Após a indicação das bênçãos da salvação e louvor prestado a Deus pela sua bondade e misericórdia, em conceder sua graça, vemos os imperativos, que alertam para o desenvolvimento de uma santidade contínua e progressiva, que liberta o cristão da antiga vida da escravidão e do pecado. A justificação e a regeneração, que são acompanhadas da santificação inicial, deve levar o cristão salvo a uma conduta santa, contínua e progressiva, né? Então, não nos conformemos, né, com a nossa condição espiritual. É progressiva, é algo que a gente a cada dia busca mais ao Senhor. Aleluia, se empenha mais, aleluia, se disciplina, se dedica, ora mais, lê mais a palavra, faz jejum, glórias a Deus, evangeliza, para cada dia, né, a alma do justo seja mais clara, louvado seja o nome do Senhor, como diz a palavra do Senhor. Essa é a santidade que liberta da vã maneira de viver e conduz à redenção definitiva, santificação final, né? Que é quando nosso corpo será glorificado no momento da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. Aqueles que estiverem mortos serão também ressuscitados, transformados, e os que estiverem vivos serão transformados e encontrarão todos juntos com Jesus nas nuvens. E essa santificação, né, fala que nos liberta da vã maneira de viver, né? E para os judeus, essa vã maneira de viver, além do pecado, era também toda a tradição, toda a liturgia ali da religião que eles tinham, né? Também que não podia salvar, né? Que só o sangue de Jesus pôde salvar. Pedro compreendeu isso também quando ele foi para a casa de Cornélio, né? Que Deus revelou a ele que a salvação era para todos, né? Não era para os judeus, era para todo o mundo. Glórias a Deus, inclusive para os gentios. Então, a santificação é o que nos promove isso. Não é a santificação legalista, né? Não é de fazer regras ou normas, né? Mas é aquela santificação, de uma vez liberto do escravo, você tendo em vista que a Bíblia diz: se eu voltar a praticar o pecado, eu volto a ser servo dele. Mas se eu fui liberto, eu agora tenho que viver, né, por amor ao meu Senhor, que é o Senhor Jesus. Então, viver de forma santa, porque Ele é santo. Glórias a Deus. Como se eu saísse de uma casa, né, digamos que eu fosse um escravo de uma casa e o meu dono era o pecado. Jesus me salvou, me comprou e agora eu moro na casa de Jesus. Então, eu tenho que viver conforme Jesus requer de mim e não mais sujeito, né, ao meu antigo Senhor, que era o pecado. Deus é santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. O intelecto limitado do ser humano não consegue entender a santidade de Deus na sua plenitude, pois esse entendimento transcende tudo que é possível conhecer e compreender. Então, a santidade de Deus é a perfeição, não tem como compreender, não cabe na nossa razão. Aleluia. Ele não é santo como nós devemos ser separados para Ele. Glórias a Deus. Mas Ele já é o estado perfeito. Dessa forma, a compreensão possível do ser humano foi sendo revelada ao longo da história, por meio da palavra de Deus, registrada na Bíblia Sagrada, sendo a maior revelação por meio do seu próprio Filho encarnado, Hebreus 11:3. Assim, a melhor forma de entender a santidade de Deus é observando a vida e obra de Jesus. Glórias a Deus. Então, por isso Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós também devemos imitar Cristo para viver uma vida santa. A santidade faz parte da essência de Deus e de forma que o distingue totalmente da criação no sentido de perfeição. Todavia, essa distinção devido à sua transcendência não o torna inacessível, pois ele também é imanente, ou seja, mesmo sendo santo na plenitude do termo, se comunica com as suas criaturas por amor e por misericórdia. Por isso, convida-as para também serem separadas, buscar a pureza de uma vida santa e fazendo a diferença na sociedade. Então, Deus é santo, está perfeito. Aleluia. Mas Ele não é inacessível, né? Ele é transcendente, mas Ele é imanente. Ele quer habitar, né, como Ele quis habitar no meio de Israel, através do tabernáculo ali. Glórias a Deus. Ele, né, elegeu um povo para ser santo. Glórias a Deus, para andar com Ele, para servi-lo, para propagar, aleluia,
a santidade dele, a sua palavra. Glórias a Deus. E hoje nós fazemos essa parte, esse papel, igreja. Glórias a Deus. Nós também somos santos. Bendito é o nome do Senhor. E Ele habita em nós. Somos habitação e templo do Espírito Santo. Aleluia. Por isso precisamos ser diferente, fazer diferença. Não podemos ser igual ao mundo. Pelo contrário, não podemos nos conformar com o mundo. Terceiro subtópico, Deus é o único juiz justo e imparcial. 1 Pedro 1,17. A santidade de Deus está diretamente relacionada com a sua própria justiça, em que Ele é o único juiz que julga de forma plenamente justa e julgará todos os seres humanos. O julgamento de Deus tem a garantia da justiça plena, porque será de acordo com o seu padrão de santidade. Então, está relacionado santidade e justiça de Deus. Ele vai julgar todos, aleluia, e o seu julgamento é perfeito. Não é injusto, pelo contrário, Ele conhece tudo, Ele nos sonda. Sem que haja uma palavra em nossa boca, Ele já sabe que nós pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece todas as coisas, inclusive as intenções e motivações de cada pessoa. Por isso, Ele pode tomar decisões justas e imparciais. O julgamento de Deus não tem somente o sentido escatológico, Então, o comentarista nos traz essa direção, Embora há o julgamento escatológico, ou seja, o tribunal de Cristo, as obras dos crentes, as motivações dos crentes vai ser julgado. Juízo final, Todos os ímpios serão julgados. Mas também Ele nos traz essa condição maravilhosa, que o Espírito Santo também nos julga diariamente, nos constrangendo quando pecamos, louvado seja o nome do Senhor, esquadrinhando nosso coração, nossa consciência, para que quando estamos em pecado nós caiamos e se nos arrependamos, aleluia, que escapemos do juízo final. Quando nós confessamos, deixamos, alcançamos a misericórdia. Esse julgamento constante que o Espírito Santo está nos aperfeiçoando, aleluia, para que nós não sejamos depois julgados só na eternidade, no juízo final. É como a Bíblia fala, que o Pai exorta, o Pai castiga, o Pai até açoita aquele que ama. E se esse que é amado reconhece os seus erros, ele pode alcançar a misericórdia. Terceiro tópico, a santidade que liberta. Glórias a Deus. Vimos já o contexto dessa carta de Pedro, tão maravilhosa. Vimos também que a nossa santificação ela tem que ser mantida, tem que ser preservada, tem que ser, aleluia, alimentada diariamente. E agora vamos falar sobre a santidade que liberta. O preço do resgate pela liberdade em Cristo. O fundamento para a liberdade é o resgate. Então, voltemos aqui ao texto da lição, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa boa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então, o que nos libertou, o que nos comprou, não foi prata, nem foi ouro. Foi algo muito mais precioso. Foi o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse processo de resgate de alguém que não tinha liberdade era muito comum na época da escrita dos livros bíblicos. A escravidão e a servidão eram práticas comuns, havendo várias formas para uma pessoa se tornar um escravo. Então é claro que essa escravidão não era prescrita por Deus, Deus permitiu, mas era algo comum da cultura dos homens. E havia várias formas de tornar escravo, Em um momento de guerra, quando era levado despojo daquela nação perdedora, e muitas das vezes eram levadas pessoas como escravos. No momento de dívida, quando alguém se endividava muito e acabava se vendendo como escravo, ou até vendia os filhos para pagar a dívida. Então havia várias formas de se tornar escravo. O escravo ficava submetido ao controle de outra pessoa e não tinha nenhuma liberdade para fazer uso de sua vontade, ou tomar uma decisão. Quem decidia por ele era o seu dono. Isso ocorria porque o escravo não possuía recursos adequados para comprar sua liberdade, o que seria possível somente mediante a intervenção de um terceiro, por meio do pagamento de resgate. Então, o escravo não tem condição de se libertar. Tinha que ser comprado, tinha que ser pago um preço de resgate, o que aconteceu conosco. No Novo Testamento, esse fato é comparado com a posição do ser humano sem Deus. A grande novidade do Evangelho é a apresentação do Cristo como o único que teria condições de pagar pelo resgate de toda a humanidade, não com coisas corruptíveis, mas com o seu sangue vertido na cruz. Os destinatários da carta não tinham recursos e ninguém para defendê-los nos tribunais romanos, mas no tribunal de Deus eles tinham um sublime advogado. Embora debaixo de perseguição, embora debaixo de sofrimento, eles eram libertos, porque já haviam sido comprados. Glórias a Deus. O cristão é resgatado para ser livre,
1 Pedro 1,20. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, surge na plenitude dos tempos no momento exato planejado por Deus. O cristão é redimido por meio do sacrifício de Cristo para uma vida de santidade que liberta da escravidão do pecado. Todavia, a liberdade que Cristo nos dá não é para fazermos o que quisermos, mas para viver uma vida genuinamente cristã como parte da nova natureza. Né? Lembra aquele exemplo da casa? Então nós estávamos debaixo do jugo do pecado. Né? Então ele era o nosso Senhor, porque a gente não era liberto. Alguém que fuma, alguém que bebe, diz, não, eu sou liberto, eu faço o que eu quero. Mas ele está ali amarrado para um vício. Ele está amarrado ali para uma prática. Né? Então o pecado ele acorrenta. Ele realmente se assenhoria daquele que está vivendo nele. Então o Senhor nos tirou dessa casa da servidão e agora nós somos servos dele. Louvado seja o nome do Senhor. E como servos dele eu tenho que obedecer, amar. Aleluia. Eu sou servo como já falamos no princípio, né? Aquele servo da orelha furada, ou seja, aquele servo que não quer sair da casa do seu Senhor, porque ama o seu Senhor e é bem tratado ali na sua casa. Glórias a Deus. Então eu tenho que, essa maneira santa que eu tenho que viver é de acordo com o meu novo dono, com o meu Senhor Jesus Cristo. Paulo exortou os cristãos da igreja da Galácia por desprezar o sacrifício de Cristo e confundir a justificação com a santificação contínua e progressiva, confiando nas obras de justiça, o que Paulo chama de outro evangelho, Gálatas 16:9. A nova vida do regenerado o conduz à caminhada da santidade. Né? Então não é a minha prática religiosa que vai me garantir santidade ou salvação ou liberdade. O que me comprou foi o sangue de Jesus. Eu não pude pagar, eu não tinha como, aleluia, me libertar. Ele pagou o preço, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então meu destino era a morte. Eu tinha que pagar esse preço, mas Jesus pagou no meu lugar. Bendito o nome do Senhor. Então eu não posso viver também de forma legalista, ou com práticas, ou dizer, não, eu sou mais santo que os outros, porque eu faço isso, faço aquilo. Eu tenho que entender que tudo é pela misericórdia de Deus. Aleluia. Ele que me salvou e é o seu Espírito que me ajuda a continuar santo. É Ele que opera essa obra em nós. O plano de Deus é tornar as pessoas íntegras e santas pelo seu amor. E o último subtópico, a liberdade plena se dará somente com a glorificação. Então só deixo de correr risco de perder a minha salvação ou, aleluia, deixar de ser santo quando eu for glorificado. Quando a trombeta tocar e os vivos serem transformados e arrebatados, mas não antes dos que morreram em Cristo serem também ressuscitados e transformados e arrebatados. Então estaremos todos glorificados, bendito é o nome do Senhor. Aí sim, o pecado, cadê a morte, seu aguilhão? Aí estará realmente eliminado o último inimigo, glórias a Deus. E então estarei completamente liberto. A vida em santidade, além da gratidão, é movida pela fé e pela esperança. 1 Pedro 1,21. O autor aponta para a ressurreição de Cristo e sua glorificação. O pleno descanso eterno com Deus após uma vida de santidade. A graça tem muito a oferecer. O tempo da graça é eterno, portanto, infinitamente maior do que o da escravidão do pecado e morte espiritual. Então, muitos estão trocando qualquer coisa por Cristo. Então, qualquer prazer, qualquer momento de alegria por Cristo. Mas aqui é efêmero, aqui é passageiro, é como a erva que nasce de manhã, floresce, daqui a pouco o mocho morre. E a graça nos dá, aleluia, essa perenidade, essa eternidade com Deus, bendito o nome do Senhor. E olha que o dia passa rápido, viu, irmãos? Jovens que estão aí no seu vigor, lembre-se do seu Criador no dia da sua mocidade, porque daqui a pouco vem os dias nos quais vai dizer que não tem mais contentamento. Então corra, sirva ao Senhor, aleluia, garanta estar também usufruindo da eternidade na presença de Deus. A participação na morte, justificação e na ressurreição de Cristo, glorificação, faz-nos passar da morte para a vida. Uma vez justificado e participante do processo de santificação, o cristão já está no caminho da vida eterna com Deus. Por isso a insistência do autor, 1 Pedro 1, 13 a 21, em exortar aquele povo sofrido a fim de manter a santidade adquirida na sua justificação e regeneração, com liberdade em Cristo, reconhecendo o valor do resgate pelas suas almas. Então,
fechou aqui a lição fazendo esse resumo, né? E a conclusão ainda diz: aprendemos que Pedro, em sua primeira carta, escreveu para pessoas que na sua maioria eram estrangeiras. Por isso elas não dispunham de poder para participar da vida pública, possuir terra ou receber herança. Todavia, sentiu a alegria de participarem do sacrifício de Cristo, que pagou o resgate delas com algo mais valioso que toda a riqueza da terra. Elas foram libertas para viver em santidade, apesar do sofrimento que enfrentavam em seus dias. Amém? Como é contemporânea essa mensagem de Pedro, né, irmão? Que nós possamos estar, né, também com essa consciência de libertos, ainda que soframos aflições, perseguições, nada nos mova da posição de crentes santos, crentes salvos, crentes que estão aguardando o seu Senhor. Aleluia! A recompensa de uma vida que ainda possa ser sofrida, mas tem um galardão. Nosso galardão, aleluia, já está perto. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, e porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso, eterno Deus, te louvamos, Pai, pela tua palavra, que é tão maravilhosa. Pai, aleluia, ela tem saciado nossa sede. Aleluia, tem nos despertado para vivermos de uma forma santa, de forma agradável. Deus Santo, que possamos, Pai, glorificar o teu santo nome. Abençoa a tua igreja, abençoa cada jovem, Pai, guarda de todo mal. Pai, que eles reconheçam a tua proteção e o teu cuidado, Pai, e o amor que o Senhor derramou por nós ali na cruz, Pai, pagando o preço com teu sangue. Fica conosco, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.